Mas, meu Deus, Judá foi um cara porco. É. Porco. Leia lá em Gênesis. Comece a ler do capítulo 17 para frente e ver quem que você admira dentre as 12 tribos de Israel. A não ser José, que não teve nenhum nome contado entre as 12 tribos. Foram os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Agora, o próprio José, que era um homem bom e de caráter, estava longe de ser uma figura aceitável pelo meio cristão nos dias de hoje. Sabe por quê? Ele praticava adivinhações. Está escrito no livro de Gênesis. O copo de adivinhações de José. Ele foi também educado na cultura egípcia. Ele aprendeu aquilo tudo ali. Então, o povo, na ignorância deles, são capazes de apedrejar e expulsar todo mundo que parece com os heróis do Antigo Testamento, que eles veneram, embora não conheçam, nenhum deles não queiram conhecer, não saibam coisa alguma. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a Bíblia ser colocada para ser considerada como um livro inerrante, que não é corrigido nem pelas práticas de Jesus e que gera uma igreja esquizofrênica. Caio, porque se você aceitar os pressupostos do Pentateuco e de Moisés e quiser conciliar isso com Jesus, só se tornando um ente esquizofrênico. Quando o próprio Moisés disse, olha, eu sou relativo, depois de mim vem um outro a quem vocês devem seguir e obedecer em tudo. Porque o que eu estou dando aqui para vocês é a relatividade de algo que é circunstancialmente adequado a esse tempo, a essa hora. Mas eu não sou a revelação final de nada. Então, colocar Moisés... Mas era necessário Moisés... isso? Que houvesse esse sistema para que Cristo viesse? Não, não era. Na realidade, não era. Isso é apenas porque, como a gente vive no espaço-tempo... No espaço-tempo, você tem que ter determinadas sequências históricas, porque do contrário, você não tem história. Por que Deus era tão detalhista naquele sentido de... Quem disse que era Deus e não era Moisés? Digo assim, tem que entrar um só e se entra amarrado numa corda. Sinceramente, na realidade, quando Moisés subiu o Monte Sinai... Eu não consigo ver o eterno, glorioso, o Senhor de todas as dimensões e universos, presente, fazendo barulho, fumaça, cangô de trombeta. Aquilo ali era muito mais uma manifestação de anjos. Aí alguém diz, o Caio já vem com outra heresia. Não! Leia Hebreus. Hebreus diz que o Velho Testamento foi dado, todo ele, pela mediação de anjos. Então, Moisés subiu ao monte, ele recebeu a lei de anjos. Tudo que você encontra no Velho Testamento, você encontra anjo o tempo todo se manifestando, circunstancialmente. Mas não dando nada que seja definitivo. O definitivo só aparece em Jesus. Antes de Jesus, as coisas são relativas. Caio, por que tanta ordenança, tanta coisinha pequena? Imitação do Código de Hammurabi, de onde Abraão veio. 300 anos antes de Abraão, surgiu o rei Hammurabi, que foi um cara extraordinário, um legislador, e a lei de Moisés é um chupes do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era muito melhor. Tinha muito mais detalhamento, tinha inclusive o que fazer com médico canalha, com bruxos, com feiticeiros, com gente mentirosa, com um monte de coisas, tinha prescrições variadas, que você encontra a repetição delas na lei de Moisés. Então também não tem nada original na lei de Moisés. Não tem um mandamento original na lei de Moisés, que não tenha vindo de outros. Aí quando você começa a estudar os egípcios, os hititas, os outros povos da terra, você vai vendo a semelhança toda entre todos eles. Por exemplo, eu estava agora, há 20 dias atrás, no Egito, e com um grupo de pessoas e uma equipe de televisão filmando um documentário comigo. Eu fui mostrando para eles como a maior parte dos templos egípcios são
Uma maquete são uma manifestação arquitetônica maior do que a maquete do templo do rei Salomão e do tabernáculo de Moisés. Mesma estrutura? Mesma estrutura. Você entra, tem uma entrada, depois logo tem um átrio, depois do átrio tem um santo lugar, aí você anda, e você entra num lugar onde só o sumo sacerdote especializado entrava. É tudo a mesma coisa. Você chega num templo de Karnak, por exemplo. O adorno todo do templo de Karnak são cordeiros e carneiros para imolação. Bem antes Mas muito antes. Moisés não tinha nascido ainda e já estava lá. É o que você lê, por exemplo, no profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 11, quando ele diz aos judeus: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo. Sim. Aonde vocês reúnem a iniquidade com ajuntamento solene e me oferecem esses sacrifícios nojentos, porque vocês não sabem que meu nome é glorificado entre todas as nações da terra, onde me são oferecidos holocaustos, oferendas e incensos muito mais puros e sinceros e honestos do que vocês me oferecem nesse tempo. Fala pra Elias, não é igual você, tem vários outros que não se dobraram, né? Muitos. Isso ali em Israel, mas tinha muito no mundo inteiro. Ou você lê Romanos no capítulo 2, Paulo dizendo que os gentios que nunca souberam da lei de Moisés, nem de lei nenhuma, tinham uma lei posta por Deus no coração deles. E que eles se orientavam por essa lei, e por essa lei eles seriam justificados, e todo mundo saberia disso no dia em que Deus abrir os segredos dos corações da humanidade. Está escrito em Romanos capítulo 2, verso 16. A mesma coisa é repetido por Paulo em outros momentos do Novo Testamento. E o final da Bíblia, que é a Nova Jerusalém, vem gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. E não é porque viraram cristãos, nem judeus, nem coisa alguma, é só porque são humanos que ficaram embevecidos com a luz do Cordeiro e vão à Nova Jerusalém, cuja árvore da vida, as folhas dela servem até para a cura de todos os povos que vão lá, e está aberta em todas as direções, sem acepção de pessoas, e é onde não há santuário, não tem templo judaico, não tem templo cristão, não tem templo de ninguém. Andei por ela e não achei santuário. Só o que havia era a luz do Cordeiro. Nem o próprio Cordeiro visualmente estava manifesto, era só o resplendor daquela glória, daquela luz. Não tem nenhum lugar de trono para você chegar dizendo: eu cheguei bem pertinho do trono de Deus. Porque tudo isso estaria entronizado no coração, como Jesus já disse que seria há muito tempo. Mas é que crente é fetichista. Se você começar a dizer, eu começar a dizer que esse copo aqui e essa água tem poderes milagrosos, e eu fizer isso há alguns anos, cara, milhões de pessoas vão pedir o meu copo com a minha água milagrosa e vão gastar qualquer dinheiro, porque é todo mundo pagão. É. Então a gente lida com o paganismo, não é entre índios. Os índios são menos pagãos. Muito menos pagãos. Eu sou amazonense, eu conheço índio, já vivi com índio. Tenho intimidade com índio e com gente da terra inteira. Tem gente muito menos pagã. O que você acha da experiência do ayahuasca? Eu acho que é uma experiência absolutamente fantástica, porque quem é que poderia descobrir que duas árvores totalmente distantes e distintas, se você batesse a mistura da raiz de uma com pedaços da outra, iria produzir aquilo ali. Os indígenas não usavam para ficar doidões. Eles usavam para revelações, hipersensibilizações, percepções e terapias pessoais. Você já tomou? Quando eu era jovem.
Quando eu era jovem, eu tomei de tudo. Eu só não tomei urina de vaso sanitário. Mas digo, faz algum sentido espiritual? Tem alguma utilidade? Pra algumas Igual as pessoas estão tomando hoje bastante por Não, aí? hoje em dia, meu Deus, isso virou bagunça, né? Sim. Desde que inventaram o Santo Daime, que o pessoal vai lá para tirar onda. Mas quando, no meu tempo, lá em Manaus, que eram só índios e hippies que tomavam, o pessoal fazia querendo cumprir o rito indígena. Sim. Então, eu encontrei muita gente que teve experiências interessantes, algumas até de natureza terapêutica. Sim. Eu vi algumas pessoas que tomaram e se enxergaram e disseram, bom, eu vou voltar para casa, eu estou fugindo como hippie, mas eu vou voltar para o meu pai, para minha mãe, reconstituir a minha vida. Eu entendi isso nesse processo, e tanto quanto eu encontrei alguns que exageraram, porque aquilo ali tem Doses. prescrição de medicina xamânica, não pode passar de uma determinada quantidade, dose, nem exageros, senão faz mal, é igual uma medicina. E que surtaram e nunca mais voltaram ao normal, como também acontece com Rivotril, com É verdade fentanil, que você com pode tudo acessar mais. seu inconsciente, enfrentar os demônios. Não, aí já é papo de quem está querendo fazer essa viagem. Em geral, o que o ayahuasca produz é trazer à tona aquilo que está guardado, camuflado, vedado, fechado e até obstruído no seu inconsciente. É uma revelação psicodélica da interioridade humana. E tem alguns mais sábios, outras pessoas menos sábias. Os insensatos ficam querendo mais e mais e mais. E os sábios dizem que bom que eu enxerguei isso que eu não tinha enxergado, eu vou procurar o meu caminho. Como se desse uma desligadinha naquilo que está segurando você de visualizar. O consciente é muito empedrado. Uhum. Especialmente o consciente do século XX para cá, com muito pouco estímulo ao seu desenvolvimento. Por incrível que pareça, apesar de Freud, Jung, Carl Rogers, Lacan, esse pessoal todo, mas a consciência ocidental é muito empedrada. O passado tinha muito mais capacidades de viagem para dentro. Então, esses mecanismos ajudam, como eles começaram a ser testados nos Estados Unidos no meio do movimento hippie. Sim. E cientificamente testados por gente de Harvard, de Columbia, professores que queriam entender essa mecânica. Agora, virou bagunça, não é? No meio disso. Eu tomei quando eu era jovem, antes dos meus 19 anos de idade. E fez algum sentido para você? Eu não diria que fez sentido, fez efeito. Fez efeito? Efeito fez. Agora, eu estava tão grilado cuidando de alguns amigos que exageraram, porque eu tomei a dose normal. Agora, eu tive amigos que pegaram uma garrafa de ayahuasca e entornaram. Tá doido. E depois eu fiquei quase uma semana segurando os caras para eles não se matarem. Que eu acho que aconteceu com o filho do Chico Anísio lá, né? Do neto, provavelmente. Né? Neto do Chico Anísio, né? Provavelmente. O meu querido Niso sofre com essa lembrança até hoje. Ele é muito querido meu, muito amigo meu. É.